É um prazer renomado estarmos reunidos novamente para estudar. E esse mês todo, começamos na quarta-feira passada com a carta de um companheiro, de um desencarnado, enfim, que manda as suas impressões do sepultamento, e nas próximas quartas-feiras, menos dia 30, nós vamos trabalhar com a morte. Mas não é no sentido mórbido de estarmos cultuando, digamos assim, a morte. Pelo contrário, é justamente para que nós possamos valorizar a vida. E é nesse sentido que iniciamos o nosso trabalho. Antes de mais nada, com um agradecimento muito grande a Deus nosso Pai, pela bênção dessa existência, por tudo quanto ela nos oferece para refletirmos situações que talvez já tenhamos convivido através de sentimentos conturbados. Então, um agradecimento pelas oportunidades que essa existência está nos oferecendo. Que assim seja. O estudo nosso, então, hoje é um estudo generalizado, digamos assim, porque nós vamos ver a morte no mundo. Vejam bem, não é a morte sob o aspecto da doutrina espírita, é a morte no mundo. Como ela foi vista e quanto cada um de nós traz em resquícios de situações que para nós foram realmente assim muito importantes. Então, lembrar que ainda hoje a morte é vista por muitos como alguma coisa em que se evita tocar. E isso acontecia desde os primórdios da civilização. Então, ao mesmo tempo que a morte era alguma coisa que fascinava, ela também atemorizava a humanidade. Então, ela é vista como um fator antagônico, contrário à vida. E, entretanto, é algo irresistível, uma vez que ninguém consegue deixar de existir de uma forma abrupta, de uma forma mais demorada, mas é uma expectativa existencial que dia mais, dia menos, realmente acontece. Levemos ainda em conta que as civilizações de passado, não muito distante de nós, uma idade máxima que se alcançava era entre 30 e 35 anos de idade. Então, o assunto morte sempre, e recordemos que sempre é uma palavra assim, quase que radical, mas se examinarmos essa história que nós estamos trabalhando, o assunto morte sempre esteve na pauta dos filósofos, dos historiadores, dos sociólogos, dos biólogos, dos antropologistas, dos psicólogos, justamente por ser uma questão essencial ao ser humano. E, normalmente, e ainda hoje, muitos das ideias que nós trazemos sobre a morte, ela vem de heranças culturais das gerações anteriores, o que as culturas ancestrais nos legaram. Então, veja bem, esses estudiosos descobriram, vejam bem, que o homem de Neandertal, 350 milhões, sei lá quantos anos já extintos, eles já se preocupavam, os registros mostram que eles já se preocupavam com a morte, com os seus mortos, com os cuidados que lhes tributaria e, em função disso, ao sepultar o seu ente querido, sei lá, eles depositavam alimentos, as armas,
e que isso tudo são assim, testemunhos claros de que criam na sobrevivência deles, né? Então, mais próximo de nós, agora, já nos tempos de Platão, discípulo de Sócrates, esse filósofo que viveu 348 anos antes de Cristo, ele ensinava a importância, exatamente, a importância de pensar a morte em exercícios que visavam a dignificação da vida. Então, entre os vários raciocínios, ele destaca a utilidade de detalhes do homem atual naquele tempo e atual nos dias de hoje, pensar: que tipo de caixão eu gostaria? Com que roupa eu quero ser enterrado? Eu desejo ser enterrado, sepultado, cremado, enterrado. Quem não pode faltar no meu enterro? Quem é dispensável e quem eu não gostaria que comparecesse de forma alguma? E que tipo de discurso fariam numa cerimônia que combinasse comigo? Vejam como era necessário naquele tempo, sob o ensinamento de Platão, que o homem conversasse consigo, inclusive hoje. Que tipo de caixão que eu quero? Eu quero ser enterrado, cremado, sepultado? Então, detalhes que ressaltam a certeza de que todos um dia morreremos e que nessa certeza destaca-se a importância de viver de uma forma muito intensa cada instante, porque esse instante pode ser o último. E aí, para eles ainda, a morte era conversada, mostrada como algo belíssimo, porque ela permitia que a alma se dissociasse da matéria do corpo e alcançasse o verdadeiro conhecimento, estando livre na sua forma mais pura. Recorde-se que para esses filósofos e para aquele tipo de alunos, estudantes e geração daquela época, o corpo é transitório. É algo assim muito frágil, veículo da alma que é permanente, pré-existente, que existe e que continuará existindo após a extinção do corpo material. Então, em várias obras desses filósofos, exorta-se a que se viva muito bem um momento único que se possui realmente como único, com a mais intensidade, colocando o máximo de si e aproveitando o momento de uma forma intensa. E no mito de Er, na República, ele conta que os seres, então, retornavam, que era possível retornarem da morte, contando que sejam quais fossem as injustiças cometidas, as pessoas prejudicavam e as almas, aqui eu vou pôr entre aspas, e as almas teriam que pagar suas penas até que se purificassem moralmente e assim crescesse nas virtudes correspondentes. Isso entre os gregos, 400 e tantos anos antes de Cristo. Os egípcios
ensinavam, sim, a sentir, pensar e agir frente à morte naturalmente, como uma simples passagem para outra forma natural. Outros viam como uma perda irreparável ao grupo e demonstravam isso através das lamentações coletivas, por não terem mais aquelas pessoas entre si. Os orientais, entretanto, vejam que interessante a expressão, eles preferem a morte e veem nela a busca da frescura da sombra, entre aspas. Enquanto que os nórdicos preferem também, entre aspas, o calor do sol, mostrando que ambos os povos desejavam obter um conforto que não desfrutavam em vida, deixando patente também a continuidade existencial. A mitologia hindu já vai encará-la como válvula de escape a um controle demográfico. Diziam que quando a Terra se encontra sobrecarregada de pessoas vivas, ela mesma, a Terra, apela para o deus Brahma, que leva as pessoas, aliviando assim os recursos naturais e a sobrecarga emocional. O hinduísmo ainda descreve-a vendo a alma sair do corpo, temporário, material, que não mais oferece condições de abrigá-la, de sustentar a vida. Então, para eles, e agora tem um detalhe interessante, morte significava o total esquecimento das experiências anteriores. No budismo, ela vai ser lembrada como do valor de se ter nascido como um ser humano, que é o único estágio, por assim dizer, capaz de levar o homem à iluminação, desde que ele aproveite os dias que lhe serão necessários para os renascimentos posteriores e melhores. Em tese, conclui-se que a forma de encarar a morte como situação sensível existe desde o início dos tempos, variando entre as diferentes culturas, quase sempre elas estruturadas nas variadas formas de crença, de costumes. E no Ocidente? No Ocidente, de um modo geral, ela é representada por uma figura esquelética, envolta por uma mortalha negra, com um capuz e sustentando na mão uma foice. Essa foice é tomada da Bíblia, que representava a ceifa do trigo, que para eles era a vida, né? Então, essa imagem popular é encontrada das formas mais corriqueiras das séries televisivas, cinematográficas, desenhos, romances, e elas geram, por assim dizer, histórias com mil enredos, inclusive ensinando meios de subornar, enganar, iludir, garantir a vida, enfim, afastando a morte. Então, as preocupações religiosas e filosóficas do mundo incluem as mais variadas práticas do luto, dos funerais, dos rituais, em homenagem ao falecido. Então, desta ou daquela forma, ela é centro das tradições, dos costumes, das organizações a ela relativas em todos os povos. Ela significa, exterioriza formas relativas, específicas ao seu teor cultural.
Então, entre os fenômenos que são, por assim dizer, que podem ser ressaltados como os mais naturais, a morte é decorrente do envelhecimento biológico. Pode ser da desnutrição, de doenças, de suicídio, de assassinatos, de acidentes, de acontecimentos que causam, assim, traumatismos irrecuperáveis. E no século XVIII, ela vai ter um caráter dramático. Era uma transgressão que roubava alguém da sua família, e foi daí para frente que se inaugurou o culto aos cemitérios, o luto exterior através de roupas, no qual, vejam que interessante, o personagem principal era a família do morto, e não o morto. Da segunda metade do século XIX em diante, ela se transforma em um tabu. Os parentes tentam poupar o moribundo, escondendo-lhe o estado. Mais ou menos a partir de 1930 e anos seguintes, dificilmente se morre em casa, o que seria uma bênção entre os familiares, mas sozinhos. Nos hospitais, na chamada, entre aspas, morte invisível, porque ocorre fora de casa, e geralmente em meio de equipes médicas, sem a conotação parenteral. Agora, um detalhe, veja que interessante. No processo da morte, existe uma palavra, senesciência, e que se refere aos vivos que sobrevivem às calamidades, às endemias, às intempéries, e só se esgota por causas relativas à velhice, no sentido, velhice, de que as células não mais encontram possibilidades de se reproduzir, caminhando, então, para a deterioração do funcionamento regular. Então, em nossos dias, como que estão essas relações e essas ideias? Elas permanecem as mais variadas ilações sobre o pós-morte, ideias, julgamentos de boas ou más ações, encaminhamento para lugares definidos por esses julgamentos, ressurreição, sono profundo até um momento próprio para despertar, reencarnação, transmigração em corpos de animais, até ao esquecimento eterno, com o fim permanente da consciência, esses alguns entre os vários outros modos de pensar. Então, as cerimônias, as práticas funerárias, o trato com os restos mortais, varia de tempos em tempos, de cultura para cultura. Mas as mudanças ao longo dos séculos vão desde as pessoas terem uma relativa familiaridade, de forma que o doente em situação grave, naquele tempo ou em algum tempo, é recolhido a um aposento tranquilo, em meio a parentes, amigos, e esse moribundo ali entrava em contato com a sua própria consciência, sei lá, pedia perdão, legava a quem ele achasse necessário, legava seus bens e esperava tranquilo o seu fim. Não havia a dramaticidade das emoções excessivas. Os corpos, normalmente, e até um passado não muito distante, eles eram enterrados ao lado das igrejas, espaços esses que também eram usados para festas, para feiras, então coexistia-se vivos e mortos no mesmo espaço. As sepulturas eram anônimas.
só bem próximo é que elas passaram a ser identificadas com inscrição, retratos, visando preservar a identidade do morto. Em síntese, seja este ou aquele hábito, este ou aquele costume, elas refletem a forma, são consequência de como o ser se relaciona com a vida, como ele entende a morte como finitude ou passagem para uma nova realidade. Então, conforme for a ideia, o pensamento que o ser alimente, nasce uma relativa serenidade ou um inconformismo na ideia do castigo, da punição, ou a redenção, a bênção de continuidade sobre outros aspectos. Então, aproximando-se da nossa conclusão, da nossa viagem, digamos assim, cabe a importância de não fugirmos ao assunto, de lermos, de conversar, não, isso tudo não em situação de morbidez, hein? De pensar sobre o assunto, providências essas imprescindíveis, que visam uma maior facilidade frente a uma situação que mais dia ou menos dia ocorrerá. Então, no entender geral, existir é visto como um bloco assim, real. E a inércia biológica, isso é para daqui tanto tempo, sem perceber que essas duas situações não são extremos separados. Vida e morte é uma mesma essência em estágios reais, submetidos à ação de leis, mecanismos hierárquicos, pessoais, organizadores dos estágios necessários aos diversos níveis da consciência. Então, existência, dia de hoje, os estudos, as reflexões, a materialização, a espiritualidade e até o desconhecimento ou a nossa não aceitação não importam, uma vez que o fato é real. Não há como se eximir, como se furtar, como impedir que ele aconteça. Daí a importância das reflexões, principalmente para todos, mas principalmente para a família espírita que se inspira em Goethe quando ele ensinava nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Que Jesus nos abençoe e que a morte deixe de ser para cada um de nós um fantasma em nossa vida, mas a continuidade do processo da vida, da existência atual e nas existências que acontecerão. Que assim seja e que Jesus nos abençoe.